Olá, meu nome é Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá. Vamos lá. Até o século XVIII, a região era habitada pelos índios coroados, o que lhe valeu a denominação pelos portugueses de Sertão dos Índios Coroados. Foi somente com a descoberta de ouro em Minas Gerais e então a consequente abertura da estrada de Real, ou então o Caminho Novo de Minas, que então passava por aquela região que então, naquele século, se começou a ser ocupada e não por índios. Nós estamos aqui contando uma pequena história. E hoje eu vou falar sobre exatamente o lugar que a gente chama de Petrópolis, não é? Petrópolis, Rio de Janeiro. Em 1822, o imperador, então, do Brasil, Dom Pedro I, a caminho de Minas Gerais, pelo, então, Caminho do Ouro, Estrada Real, hospeda-se numa fazenda do padre Correia, que ficou, então, encantado com a região. Adquiriu, então, uma fazenda vizinha, chamada Fazenda do Córrego Seco, que passou a ser chamada, então, Imperial Fazenda do Córrego Seco, onde então ele pretendia construir ali um palácio. É, Seu filho Dom Pedro II, em 16 de março de 1843, assinava então um decreto imperial pelo qual determinava o assentamento de uma povoação a ser formada com a vinda de imigrantes alemães e a construção então do sonhado Palácio de Verão, cuja pedra fundamental foi então assentada pelo imperador ali em maio de 1845 e que ficou pronto em 1847. É, Concebida pelo Major Júlio Frederico Cuyler, né, e tida como a segunda cidade projetada do Brasil. Então, depois de Recife, nós já falamos lá numa das nossas aulas sobre a cidade do Recife, projetada então à época por holandeses, essa aqui então seria então pelo Júlio Frederico Cuyler, sendo então composta por um núcleo urbano, a cidade hoje, a cidade centro de Petrópolis, onde estão ali o Palácio Imperial, prédios públicos, comércio, serviço. A partir de então, e durante o verão, a cidade tornava-se a capital do Império do Brasil. Sabia dessa? Com a mudança de toda a corte, grande número de habitantes da cidade do Rio de Janeiro também se mudava durante o verão para, então, Petrópolis, para fugir dos surtos da febre amarela. Dom Pedro II governou por 49 anos e, em pleno 40 verões, permaneceu ali em Petrópolis. Eventualmente, até 5 meses ele ficava ali naquela cidade, gostava muito de Petrópolis. Em 29 de setembro de 1857, a localidade, então, foi elevada à condição de cidade. Pois é. Em 1861 foi inaugurada a primeira rodovia macadamizada, macadâmia, aquelas pedras paralelepípedo do Brasil. Então, a estrada União e Indústria, ligando então a cidade de Juiz de Fora até Petrópolis. Em 1883, a estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, então, futuramente essa seria a estrada de ferro Leopoldina, chegou então à cidade pelas mãos então do Barão de Mauá, sendo inaugurada então pelo próprio Dom Pedro II. Independente da época ou do ano, era Petrópolis que moravam então os representantes diplomáticos estrangeiros na maior parte do período imperial. Uma cidade muito ativa, uma cidade muito poderosa, né? Capital do Brasil, no momento de férias do imperador.
É, ali no período republicano, entre 1894 e 1902, foi capital do estado do Rio de Janeiro, em substituição a Niterói, devido então a uma revolta armada. Também nesse período foi eleito o Hermongênio Silva, o único vice-governador fluminense cuja base política dele era a cidade de Petrópolis. Pois é, vale a pena a visita, vale a pena as histórias, vale a pena conhecer um pouco desse seu Brasil e um lugar e suas histórias. E hoje nós falamos sobre Petrópolis. É isso aí. Gente, se vocês querem fazer uma pergunta, manda um e-mail aí, está na descrição. Compartilha, assina o canal, segue a gente, não é? Nossos cursos, Gumroad, vê lá, está na descrição. Você leva o curso, você tem as apostilas, você tem os vídeos para sempre. Não é aquele negócio que acaba daqui 15 dias. Vão lá, faça isso. Compartilhe com os amigos, conta um pouquinho mais desse lugarzinho aqui que a gente tem para conversar um pouco de história. Um lugar e suas histórias. Até lá, até a próxima.